terminar assim, ó. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! A paz do Senhor, igreja. Povo alegre, pode sentar. Já tiveram em pé que chega, né, irmã Raquel? Se descansar um pouquinho. Eu fico alegre quando canto quando tem aquele louvor ali que no Salmo 126, o povo do cativeiro foram libertos. Nós estávamos como quem sonha, diz a palavra. Parece que estavam sonhando, porque estavam no cativeiro e Deus libertou. Não é diferente hoje, queridos. Uma pessoa que está no cativeiro, nas garras do diabo, e ser liberto pelo Senhor. É coisa gloriosa, não é verdade? Ser liberto por Deus, conhecer a verdade. Diz a palavra que conhecereis a verdade. Jesus próprio ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta de todos os males. É somente nós seguir a palavra como ela é e não voltar atrás, não sair para a esquerda nem para a direita e seguir em frente. Não tem coisa mais maravilhosa no mundo de saber que um dia iremos morar com o Senhor. Eu sempre falo, a luz é coisa linda, a luz, né? Eu sempre falo isso aí, sempre lembro que a gente está aqui, ó, que coisa linda, a luz, mas apaga tudo, fecha tudo para ver que coisa triste que fica. É triste a escuridão, a treva é triste. A gente lamenta, por isso Jesus lamentou, porque Ele sabe o que é a escuridão, sabe o que é o sofrimento, Ele conhece desde o primeiro homem o sofrimento, quando Ele criou o primeiro homem, para dar toda a liberdade e coisas boas, mas o homem desviou, não é verdade? Deus, Ele quer dar tudo de bom para nós, de tudo de bom para nós, querido. A gente é prova disso. Eu e minha esposa, nós já estamos há 45 anos nesse caminho lindo, maravilhoso, sempre orando, pedindo misericórdia, pedindo socorro de Deus todos os dias. Nós temos que pedir socorro de Deus, que a Bíblia mesmo fala, né? Clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É só clamar a Deus. Não tem outra coisa mais linda do que clamar a Deus. Clama-me, clama-me. Glória a Deus, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo. Eu vou trazer uma palavra que, irmão Raquel, eu já preguei essa palavra aqui, mas Deus me toca para pregar essa palavra. Eu não sei o porquê. Pessoas novas que estão entrando e precisa daquela palavra, necessita daquele amor de Deus por nós, o que Ele fez por nós, e Ele está fazendo, o sofrimento que Ele teve. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo, já vou falar para vocês, Lucas, nós vamos abrindo em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 19, essa palavra eu tenho lido, e a gente toca muito no coração da gente, pastor Marcos, muito mesmo, que o Senhor, ele não quer ver lamentação, Ele não quer ver choro de ninguém, Ele quer ver um choro de alegria, não de tristeza. Mas as pessoas não procuram. Nós temos luta, sim, temos, porque Ele disse, no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Paulo falou que
que nós somos mais do que vencedores. Mas, nós somos vencedores, somos mais do que vencedores. Lucas 19, no versículo 37. Lucas 19, versículo 37. Eu gosto sempre de repetir para a pessoa analisar a palavra que a gente vai ler. No versículo 37 diz assim, ó: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, Pai no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Queridos, reconheça a visitação de Deus em nossas vidas. Nós temos que reconhecer. É uma responsabilidade grande nós reconhecer a visita de Deus em nossas vidas. Morar o Espírito Santo dentro de nós, queridos. Coisa linda, saber que nós somos salvos, porque se nós caminhar nesse caminho, não temos que temer o momento que nós partir aqui, quando esse corpo tombar, nós temos um encontro com Ele. Esse tabernáculo um dia vai tombar, mas a vida, a alma, vai ter encontro com Ele. Coisa linda, meu Deus, que coisa linda! Eu fico meditando muitas vezes os cultos que a gente vê até na televisão, a multidão, isso tudo, por esse planeta Terra, por todo esse povo que está aceitando Jesus, que está correndo aos pés do Senhor, que está se convertendo muita gente, que os sinais estão agora no momento do povo correr, dar ouvido à palavra. Esta multidão, tudo reunidos, juntinho dele, aquela glória. A Bíblia diz que não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa nada para clarear a Jerusalém, a nova Jerusalém, onde vai morar eternamente com Jesus. Sem mais nada, pensar em mais nada. Acabou, ele fez esquecer de toda aquela tristeza, de tudo aquilo que se passou na terra, de uma enfermidade, por morte de parente, por choro que a gente chorava, por tantas coisas, vai ser tudo esquecido, porque ali só haverá gozo, alegria diante do Senhor, olhando para Ele, aquela glória linda. Não dá para nem explicar isso aí, gente. Ele se tornar tão pequenininho, dizendo: não chores. Um pouquinho na frente eu vou ler para vocês, onde ele explicou as mulheres que choravam. Ele disse: não choreis por mim não, chorai antes vós por vossos filhos, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, não chore por mim, porque Ele estava ali para nos dar vitória. Fez isso tudo para nós dar vitória, querido. Podemos rejeitar,
É lindo aceitar o Senhor, abrir a porta, porque Ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Ele está ceando todos os dias com nós. Ele está todo dia nos alegrando a nossa vida. Quanto choro por esse mundo, quanta tristeza. Não dá mais para a gente ligar uma televisão. É só tristeza, é só choro. É mulher lamentando, famílias lamentando, porque o marido matou a esposa, matou o filho. Não tem mais, querido. Deus não está segurando mais. Nós temos que se prevenir cada dia. Se apegar à salvação. A salvação é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Eu ainda demorei muito. Depois de ter lido as Sagradas Escrituras, eu ainda demorei muito, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Eu com a minha esposa, Ele teve misericórdia de nós. Hoje eu não tenho palavra quando eu dobro o joelho e digo, Senhor, ainda tivesse misericórdia de mim. Eu sempre falo, li a palavra, as pessoas iam para a igreja, eu ficava, achava que estava bom assim, mas não. Se não abrir e entrar, ninguém chega lá. Eu digo com isso porque eu digo pela palavra. Ninguém entra lá. Vai para o sofrimento eterno. E aí depois, o que há de ser, não há mais recurso nenhum para uma salvação. Acabou. Ainda a porta está aberta. Ainda há tempo. As pessoas estão talvez até nos ouvindo hoje, por internet. É tempo, ainda a porta está aberta. Aí havia um hino que dizia, né? A porta ainda aberta está. Jesus está chamando. Vem, vem a mim, vem. Ele não obriga. Ele não vem lá e puxa pelo braço, não, sempre digo. Ele só diz, vem meu filhinho. Vem, eu te amo. Eu só odeio o pecado, mas eu te amo. Vem, torna-te um filho de Deus através de mim, vem. Não vai ter desculpa mais diante dele. Chorou por essa cidade. Ele viu, ele lamentou devido ao pecado que existia dentro daquela cidade. Ah, se tu soubesse quem te visita. Ah, se tu desse ouvido, tu desse a importância de quem te visita. Não. A cidade estava totalmente em pecado. Um pouquinho ali antes ele dizia assim, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha junta seus pintinhos, e tu não quiseste Jerusalém. Chegará o dia que tu vai lamentar Jerusalém. E lamentaram muito depois. A Bíblia Sagrada não diz que o templo foi destruído quando ela foi saqueada a Jerusalém, que o povo corria para o templo que estava lá ainda em pé, que a morte daquele povo eram cortados, o sangue derramava pelas escadarias, sangue das pessoas. Por isso Jesus chorava pela cidade. Ele sabia, porque Ele é Deus, Ele é onisciente, querido. Ele ora, ele chora hoje ainda pela humanidade, o que Ele está vendo. Ele lamenta, porque a Bíblia diz que Deus, Ele tem o prazer que todo homem viesse a se arrepender. Pedro escreve essas palavras. Todo homem viesse se arrepender, é o desejo do coração santo de Deus. Ele ama a criatura, porque foi formado por Ele,
criou ele, a sua imagem e semelhança. Por isso Deus envia o seu Filho agora, para restaurar, salvar aquilo que se havia perdido, para que não haja mais a dizer assim, não, o jardim do Éden acabou, não tem mais não, veio agora o Filho dele, não, eu quero restaurar o que se havia perdido. É só vir a ele. É salvo, querido, é salvo. Pastor Marco ainda estava falando. É lindo a gente ver as pessoas ter aquele interesse de vir, os cultos, se reunir para adorar a Deus, para bendizer o seu nome, porque Ele é merecedor de todas as coisas. É o único que merece. Eu sempre digo, não há outro caminho, não há outra porta, não há nada a não ser Ele. Único meio de salvação é Ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus e acabou. O único meio de salvação. Não tem para lá e não tem para cá, não tem lá, não, é Ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele falou, não existe outro. A gente lamenta. Ontem eu ainda falava com uma pessoa, e ele dizia assim para mim, pois é, né? O povo está desprezando tudo, né? Despreza, não se vai mais, não preciso nem falar. Antigamente a gente ia lá e coisa. Eu ia, fazia. Tempo perdido. O tempo aproveitado e aceitar o Senhor como um único, suficiente, Salvador da nossa vida, acabou tudo. Nada mais. É o suficiente. A Bíblia diz que Ele é o único suficiente Salvador das nossas vidas, querido. Temos que pregar salvação. Salvação. Me criei nessa, vou morrer nessa. Não. Me criei nessa, vou morrer nessa. Não. Se não aceitar Jesus, ele vai morrer mesmo por completo. Ele morre no corpo e morre a alma. Morre tudo. Jesus é o único Salvador. Eu quero ler com vocês no início do capítulo 19, que é o versículo 28. No versículo 28, o mesmo capítulo, no início aqui do versículo 28. E diz assim, ó, e dito isso, que ele já pregava, ele já falava, ele anunciava a morte dele, sabia que estava chegando a hora, ele estava alertando. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrardes achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direi, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como ele dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiu no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijando, se começou a dar louvores a Deus em alta voz, todas as maravilhas que tinham visto. Se admiravam, irmão, da humildade. A multidão regozijou no momento, traziam tantas coisas, espalhavam na rua para ele passar, em cima daquele jumentinho que ninguém tinha montado ainda. Ninguém. Traga ele que eu quero. Está escrito lá em Zacarias capítulo 9, se eu não me engano.
montado no jumentinho. O profeta Zacarias já tinha profetizado essas palavras. Eu quero até ler com vocês lá em Zacarias. Não precisa nem abrir a Bíblia não, porque eu já vou ler aqui para vocês. Zacarias, capítulo 9, eu quero ler para vocês. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Coisa linda. Pobre. O profeta já sabia que ele vinha como um pobrezinho, montado numa jumentinha, ali no meio do povo, passando pelo povo e todo mundo louvando a ele. É esse Jesus que te salva, é esse Jesus que me salva, veio das alturas, dono do universo. Muita gente acha que é e não é nada, não é verdade? Ah, porque eu tenho assim, eu tenho feito assim, eu dou uma esmolazinha para um, eu faço lá uma cesta básica para outro, a minha vida, eu acho que eu não vou perecer não, vou para o céu. Aceita Jesus e continua com as tuas obras. Que a Bíblia diz que nós temos que ter a fé com as obras. Não adianta nós fazer as obras sem ter a fé, sem ter Ele na nossa vida. Ninguém entra lá. Tenho certeza disso pela palavra. Eu tenho certeza pela palavra do Senhor. E ninguém chegará lá se não for por fé e por obras. A obra é uma coisa por Deus, mas também temos que ter Ele em primeiro lugar. Vamos fazer agora a obra. Temos Ele, vamos fazer a obra, porque é uma ordem que Ele nos dá, fazer a obra. Amar os irmãos, amar em primeiro lugar. A Bíblia diz assim, ó, chegar uma pessoa na minha casa, se um é filho de Deus e o outro não, ainda é criatura, se eu tenho de fazer o bem para um só, não dá para os dois, eu vou fazer primeiro para o Filho de Deus. Primeiro para os domésticos da fé. Primeiramente os domésticos da fé. Aí como Deus. Aí eu vou fazer o esforço para ver se a gente, satisfaz todos os dois, os três que seja. Mas principalmente doméstico da fé. Filho de Deus. É a obra, maior obra que fizemos. A Bíblia diz, visitar o quê? Órfãos e as viúvas. Isso é a religião que o Senhor ensinou, né? A religião pura, imaculada para com Deus é esta. Visitar órfãos e viúvas e se desviar da corrupção do mundo. Porque a pessoa que se desvia da corrupção do mundo é porque ele tem Jesus na vida. Ele não tem mais vontade para nada. A vontade dele está na igreja, ouvindo a palavra, lendo a palavra, ouvindo os louvores. Tudo isso, a pessoa tem aquele desejo no coração. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, aqui em Lucas mesmo. Onde nós estávamos? Em Lucas, um pouquinho na frente. Lucas no capítulo 23 e 26. Lucas 23 e 26, querido. Ali eu quero... O que o Senhor falou, ele no caminho já para a morte, mas ele não desistia, ele sempre dando aquele ânimo, sempre animando mesmo nas horas mais tristes da vida dele, que ele chegou na oração a dizer, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. Mas dando sempre o incentivo às pessoas. No capítulo 23, versículo 26, diz assim, ó. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres,
as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se o almadeiro verde faz isso, que se fará o seco, e também conduzir outros dois que eram malfeitores, para com eles seres mortos. Com o madeiro verde, era ele. Estavam fazendo aquilo, e o madeiro seco, Jerusalém, aquele povo, o que eu sofri. As pessoas chegaram a dizer: venha sobre nós os montes, e caia sobre nós o sofrimento, a tristeza. Querido, isso vai acontecer novamente. Vai acontecer novamente. O apóstolo João escreve para nós ali, Apocalipse capítulo 6, 16, pode abrir comigo ali, eu quero mostrar para vocês. Apocalipse 6, 16, queridos. 6, 16. Está escrito, Apocalipse 3, 6, 16. Glória a Deus. 6, 16. Isto aí, isso está para vir. Isso está para vir. Isso aconteceu lá no tempo de Jesus, que depois que ele subiu, de 40 anos depois da morte dele, foram 70 anos depois do nascimento dele, que Jerusalém foi destruída. No capítulo 6, versículo 6 de Apocalipse, diz assim, ó: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Oh, glória a Deus! Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Vamos se firmar, vamos caminhar, vamos em frente, e não desanime pelas lutas que nós enfrentamos muitas vezes. É não desanimar, porque nós estamos avisados pela palavra, irmã Edith. Nós estamos avisados pela palavra de Deus. Não é palavra de homem. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele era Deus, ele é Deus e continua Deus, fiel e verdadeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A incredulidade é tanta hoje que chego a dizer que não existe Deus. Ai daquele, ele está aqui, ó, na vida de cada um de nós. Ele se distribui para cada um. É somente abrir a porta do nosso coração. Ele entra e ceia com a gente com ele todos os dias. Como é bom a gente dobrar o joelho. Eu tenho um prazer assim, dobrar o meu joelho. Pela manhã eu não sou de orar de madrugada, eu vou dizer a verdade, porque a gente dorme tarde. A gente se deita, chega em casa e dorme tarde. E aí, pega no sono, mas pela manhã eu tenho não sei, aquele respeito a Deus, aquele compromisso de dobrar o joelho e falar com Ele, agradecer pela noite, pelo dia que a gente iniciou, orando por aquele dia que a gente iniciou, porque o que passou, e o dia adiante, no outro dia, não é para nós, porque a Bíblia diz que cada dia com os seus males. É cada dia, né? Então vamos orar por aquele dia. O dia de amanhã não pertence a nós. Para nós basta a cada dia com os seus males. Isto não pertence a nós estar orando pelo dia de amanhã. É no dia que estamos atravessando, aquelas 24 horas. Ali nós estamos pedindo socorro a Deus. Senhor, abençoa as famílias, abençoa a igreja, abençoa a congregação onde a gente está, e todas as congregações, essas que testificam que Jesus é o único suficiente Salvador das suas vidas. A gente tem que estar orando por este povo, porque é o povo de Deus, comprado com o seu sangue,
Uma alma não se compra com o bens do mundo. Uma alma é um preço altíssimo, muito caro, disse o apóstolo Paulo. Fostes comprado por um alto preço. É o preço de sangue do Filho de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Deus que Ele está com os olhos dele sobre cada um de nós, às 24 horas por dia. Até quando estamos dormindo, nós estamos sendo cuidados por Ele. Irmão Silvino, quantas casas que são assaltadas, a gente olha e diz, Senhor, põe um anjo na frente da minha casa, quando o inimigo passar aí com pessoas que é usada por ele, que ele olha e diz, não, aqui não dá, porque ali está o anjo com a espada desembainhada para me decepar. Isso que nós temos que fazer. Guarda o meu lar, Senhor. Quantas casas que são assaltadas, aí nessas cidades, que a gente vê cidade grande aí, pego, e ali traz a pessoa na arma ali, e faz o que quer, e muitas vezes se não tem o que eles querem, ainda matam e vão embora. Mas o povo de Deus, ele é guardado por Ele, que nós somos cuidados por Ele. Eu tenho certeza que eu sou cuidado por Ele, nós somos cuidados por Ele, a nossa família é cuidada por Ele, é somente nós clamar. Clama-me, é o que Ele diz, clama-me, responder-te. Clama-me. Como disse o salmista Davi, eleva os meus olhos para o monte, eleva os meus olhos para todas as lutas, da onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, meu socorro vem dEle, que fez os céus e a terra, vem dEle, não há outro socorro a não ser dEle, é somente confiar, é aquilo que Ele disse, tudo que nós pedimos, com fé, e certeza, convicção, nós recebemos. Não tem fé. Fé verdadeira. Entregar e dizer, Senhor, é contigo. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Cuide de mim. Eu estou nas tuas mãos. Cuide de mim. Somos cuidados, querido. Não há nada que venha a nos atingir, porque a Bíblia diz, nenhum mal virá sobre a nossa tenda. Não. É muito difícil a pessoas ouvir isso, que de uma pessoa de Deus, porque foi assaltado, porque foi isso, é muito difícil ver isso aí. Não, porque Deus livra. Deus livra. Tem muita gente, uma cidade como São Paulo, tem muitos cristãos lá dentro, mas é difícil dizer, não, foi assaltada a casa lá de uma pessoa, dos evangélicos, foi assaltado na rua, não se vê dizer isso aí. Não se vê, porque Deus cuida dos seus. No meus cuido eu. O que Ele fez? Por amor. Quando ele disse a estas mulheres, não choreis por mim, chorai por vós mesmo e pelos vossos filhos. E aí? Será que guardaram? Será que acreditaram? Acreditaram. Foi destruída Jerusalém. E o mundo, hoje, nós estamos vendo, está caminhando para isso aí. Mas nós, que somos do Senhor, que temos Ele na vida, eu acredito, eu tenho lido muitas mensagens, o pastor Marquinhos pode até falar isso aí também, porque ele lê de um livro, uns escritos aí que nós já há tempo que eu estou lendo isso aí, eu já fiz essa assinatura já em 82, ele fez agora. Chama-se Chamada da Meia-Noite. E Notícia de Israel. E agora vem só num livrozinho só, Chamada da Meia-Noite e Notícia de Israel. Ali traz todas as notícias do mundo, né? Aquilo ali cada dia mais aperfeiçoada, que nós não vamos, pelos estudos desses grandes teólogos, nós não vamos sofrer na grande tribulação, nós vamos alcançar, o Senhor vai tirar a igreja antes da grande tribulação, Ele vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, que o Senhor se lembre de nós. Eu sempre digo, Senhor, te lembre,
Mas aí tem uma coisa, nós temos que estar preparado com o momento que as trombetas soar, nós venha a ouvir as trombetas, porque no abrir e fechar de olho, as trombetas soarão, diz a palavra, escrita pelo apóstolo São Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, se não me engano, ali 14, primeiramente os que partiram com Jesus, que estão esperando, depois os irmãos, aqueles que estão servindo a Ele, preparado, se encontrarão o Senhor nos ares, estaremos sempre com o Senhor. É não desligar. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, não me deixa. Eu peço, irmão, eu peço, Senhor, me dê esse privilégio que eu tenho, a minha esposa, a minha família, e não são todos que ainda estão caminhando, mas eu estou orando, que ainda é tempo da gente estar orando, ainda é tempo também deles se ajeitar e se encaminhar. Ainda é tempo. Quem sabe lá? Nós não podemos nem dizer assim, será que amanhã, será que quarta-feira nós estamos aqui? Não. Isso tanto para um lado como para o outro, são duas opções. A nossa partida individual ou o arrebatamento da igreja. É duas opções na vida das pessoas, principalmente do povo de Deus, que tem essa esperança. Como disse Paulo, não somos como os demais que não têm esperança. Diz assim, morreu, acabou. Não somos animais, somos criaturas, hoje somos filhos, mas éramos criaturas de Deus. Temos a vida porque Ele nos deu, não somos animais. Tem pessoas que dizem assim, não, vamos aproveitar a vida, porque dura pouco aqui. Ah, se fosse assim, como seria bom. Como não estaria esse mundo se fosse assim? Ainda porque existe um povo que ora, aí um povo que está de joelho dobrado pelo o planeta todo, tem um país por aí afora que estão sendo perseguidos, que não pode se manifestar que é evangélico porque a perseguição vem. Nós temos que orar pela nossa nação, porque nós temos toda a liberdade de servir a Deus, sem perseguição nenhuma, com a graça do Senhor. Se alguém persegue um servo de Deus, pode ser qualquer um, a polícia vem, ele vem a favor da pessoa, mas tem país por aí afora que não existe mais isso aí. Acabou, não tem. Tem que servir a Deus muito escondidinho, muito caladinho, porque senão ele é já perseguido. Mas o nosso país, com a graça do Senhor, porque é a bem-aventurada essa nação. Eu digo assim, é bem-aventurada a nossa nação, porque a Bíblia diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa nação tem muita gente evangélica, é muito lindo. Queridos, Deus que abençoe vocês, e com essa palavra no coração, porque a gente ama, tem aquele desejo de ver as pessoas caminhando nesse caminho, quanto mais o nosso Deus, quanto mais Ele, que está aqui na vida de cada um de nós, Ele tem aquele desejo de estar na vida de cada um de nós, até o fim, seja no arrebatamento, ou seja na partida individual. Deus tem o prazer, que somos guardados por Ele, que Deus abençoe e guarde todos nós, sempre com esse pensamento, dizendo, hoje é dia de estar na casa do Senhor, eu quero ir, porque disse o salmista Davi, muito me alegrei, quando me disseram, vamos à casa